continuar, então, as aulas da disciplina de vibrações do curso de Engenharia Aeroespacial da UFABC. Como já foi dito várias vezes, nós estamos trabalhando com vibrações mecânicas, né? Que são movimentos pequenos flutuando em torno de uma posição de equilíbrio estável de uma estrutura. A aula de hoje, ainda com modelos de 1 grau de liberdade, vai contemplar a possibilidade de existir um carregamento harmônico aplicado ao sistema. Nosso problema de sempre é este, né? Nós temos uma massa presa por uma mola de rigidez K, que representa a rigidez da estrutura, um amortecedor C, que representa, então, as propriedades de perda de energia durante o movimento, e a posição da massa é dada pela função deslocamento U do tempo, que é a nossa única incógnita, essa função. E agora não é mais vibrações livres, são vibrações forçadas. Nós temos aqui uma carga aplicada do tipo P0, uma amplitude, vezes uma função harmônica, né? Um seno ou um cosseno de ômega maiúsculo T, que é a frequência do carregamento, que é diferente da frequência da estrutura, no caso geral. Só no caso de ressonância que essas duas frequências seriam iguais. A equação diferencial ordinária do movimento, que nós já vimos desde a primeira aula, é massa vezes aceleração, né, o deslocamento derivado 2 vezes no tempo, esses 2 pontinhos, mais um coeficiente de amortecimento vezes a velocidade, que é a derivada primeira, um pontinho do deslocamento, mais a rigidez vezes o deslocamento, igual ao carregamento aplicado. Se dividirmos tudo pela massa m, temos essa equação diferencial um pouquinho simplificada, onde nós temos a aceleração mais 2π ômega vezes a velocidade, mais ômega quadrado vezes o deslocamento, igual ao carregamento dividido por m. Aqui, essas letrinhas gregas todas nós já conhecemos, né? O psi, a taxa de amortecimento, é quantos por cento do amortecimento crítico que nós temos no nosso sistema. O amortecimento crítico seria aquele em que não aconteceriam vibrações. No nosso caso, nós temos um amortecimento menor do que o crítico. Esse psi, então, é a taxa do amortecimento. Esse ômega minúsculo é a frequência de vibração natural da estrutura, né? É a frequência com que a estrutura vibra, em radianos por segundo, se for colocada em vibrações livres. E esse ômega maiúsculo é a frequência do carregamento. Como eu disse, essas duas frequências não são necessariamente iguais, né? No caso geral, são diferentes. Só no caso de ressonância que seriam iguais. A solução da equação está aqui, né? A função U de deslocamento no tempo é composta de 2 parcelas, né? Uma solução geral, né? Desculpe, uma solução particular, que é essa daqui, mais uma solução homogênea, né? Que seria para a equação com carregamento zero, que foi que nós estudamos nas 2 primeiras aulas, né? Vibrações livres. Então, é composta de uma parcela que é a vibração livre e uma parcela que é a solução particular para esse carregamento. A solução homogênea, então, a vibração livre, nós já conhecemos, né? Essa daqui, né? E a base dos logaritmos neperianos elevada a menos psi ômega t, vezes uma amplitude, vezes o cosseno de ômega dt mais θ. Esse ômega d é a frequência amortecida natural da nossa estrutura, e θ é uma fase, né, que desloca a nossa resposta harmonicamente com relação à posição inicial.
essa é a mesma, né? Não mudou, é a que nós já tínhamos. O que vamos ter de diferente aqui é a solução particular devido ao carregamento. Aqui nós estamos mostrando nessa figura as várias parcelas aí da resposta, né? Vocês têm a parte harmônica, desculpe, homogênea, né? Que é a vibrações livres, que é esse cor-de-rosa aqui, que a gente já conhece, né? Uma vibração que vai diminuindo com o tempo devido ao amortecimento. Uma solução particular que é devida ao carregamento e que está e essa parcela é na frequência do carregamento, então é diferente a frequência da estrutura, e a resposta final é a soma das duas, né, que é esse verde que está aqui. Então, a nossa solução particular, né, aquela devida ao carregamento harmônico, é uma certa amplitude vezes um seno de ômega maiúsculo T menos uma fase. Essa amplitude é a amplitude do carregamento P0 dividido pela rigidez. Isso aqui seria a resposta de uma estrutura estática, né? Se aplicando uma carga, você tem um deslocamento que é a carga dividido por K. E isso aqui, então, é multiplicado por essa fração aqui, onde está o efeito dessa carga ser dinâmica, né? Nós temos 1 sobre a raiz de 1 menos beta quadrado ao quadrado, mais 2 que se beta ao quadrado. O que se é aquela taxa de amortecimento já conhecida, e beta é a relação entre a frequência do carregamento e a frequência natural da estrutura. Esse beta só será 1, né, só na ressonância, quando essas frequências forem iguais. E a fase está aqui, né? O arco tangente desse valor que está aqui. Em radianos, né, obviamente, né? Então, só para deixar bem claro, né, a resposta ao carregamento particular, né, está na mesma frequência do carregamento. E a amplitude é igual à resposta estática, né, P0 dividido por K, vezes aquela razão, né, que é o coeficiente de amplificação dinâmico. Então, vamos chamar de D, essa fração, né, 1 sobre raiz de 1 menos beta quadrado ao quadrado, mais 2 que se beta ao quadrado. Esse D está mostrado aqui nessa figura, e essa figura é extremamente importante, tá? Então, aqui vocês estão vendo que para beta, a razão entre a frequência do carregamento e a frequência da estrutura, variando aqui na horizontal, nós temos valores desse coeficiente de amplificação dinâmica. Vocês estão vendo que esse coeficiente normalmente cresce e passa por um pico perto da ressonância, né, para beta igual a 1. E ele varia também conforme a quantidade de amortecimento que nós tivermos, né? Se a gente tiver pouco amortecimento, vocês têm uma amplificação grande. Se a gente tiver bastante amortecimento, a gente vai ter uma amplificação menor, né? Inclusive, para que se acima de 1, que é quando nós temos superamortecimento, né? É claro que que a amplitude é menor, que essa amplificação é menor do que a própria resposta estática. De um modo geral, vocês estão vendo que cresce, passa por um ponto de máximo perto da ressonância e vai diminuindo. E vocês percebem também que se a frequência do carregamento for muito alta em relação à da estrutura, a amplificação dinâmica também é muito pequena, tendendo a zero. É o caso, por exemplo, de uma turbina de um avião, né, que está girando a uma velocidade angular muito alta, né, milhares de rotações por segundo, por minuto. E é muito diferente da frequência da asa, por exemplo, que é bem baixa, né, frequência natural da asa. Então, para esse tipo de coisa, a resposta é muito pequena, é desprezível, né? Só outros tipos de carregamentos harmônicos é que são
com frequências mais baixas é que são importantes. Como eu falei, quando as duas frequências, a da estrutura e a do carregamento, coincidem, nós temos o fenômeno chamado de ressonância, né? Beta igual a 1. Nesse caso, o nosso coeficiente de amplificação dinâmica tende a 1 sobre 2 Qi. Então, vocês estão vendo que se o Qi for zero, ou seja, se nós não tivermos amortecimento, a resposta tende ao infinito, né? A ressonância é extremamente perigosa. Quando o beta é muito pequeno, né? Ou seja, a frequência do carregamento é muito maior do que a frequência da estrutura, o D tende a 1, né? Então, tende a uma resposta estática. E quando o beta é muito maior que 1, né? Quando a frequência do carregamento é muito alta em relação à frequência da estrutura, a resposta dinâmica tende a 0, né? Precisa tomar cuidado que o que eu estou falando aqui é a parte dinâmica da resposta, né? Não é a parte estática, né? Por exemplo, o peso próprio da asa não varia no tempo, né? Então isso não é afetado de jeito nenhum por esse D, né? Isso aqui é afetado apenas pelos carregamentos dinâmicos, né? Por exemplo, forças aerodinâmicas, enfim, coisas desse tipo. Como exemplo aqui, só para treinar os números, né? Vamos pegar aquela mesma viga em balanço dos nossos primeiros dois exemplos. Por exemplo, vamos dizer que seja um modelo de uma asa. E vamos dizer que aqui na extremidade esteja montado um motor com uma certa massa de 500 quilos e que esse motor esteja rodando aí numa certa frequência, né? 105 radianos por segundo. Para colocar isso em termos de hertz, vocês teriam que dividir por 2π, tá? Então, nós vamos aqui fazer todas as contas e achar, então, as frequências de vibração livre, né? Se a gente pega essa asa e tira da posição e solta, ela vai ficar vibrando com uma certa frequência. Se temos amortecimento, como geralmente temos, nós temos a frequência de vibração livre amortecida e vamos levar em conta agora os deslocamentos devidos à aplicação do carregamento. E com isso a gente então tem um estudo completo desse problema. Então, nós já calculamos lá, temos lá dos primeiros dois exemplos, né? Que a nossa taxa de amortecimento é 5%, ou seja, 5% do amortecimento crítico, que seria aquele em que não acontece vibração. Nós temos aqui um deslocamento inicial e uma velocidade inicial. Temos a rigidez. Essa rigidez foi calculada lá naqueles exemplos como sendo 3E, modularidade, vezes I, momento de inércia da seção, dividido por L ao cubo, que é o vão, né? O comprimento dessa asa. A massa da estrutura, então, foi colocada uma parte dela na ponta, né, da asa, representada aqui por esse 625, e mais a massa do motor, 500, né, ficou 1.125 quilos. Com isso, a gente calcula a frequência de vibração da nossa asa, 10,54 radianos por segundo. Se dividir por 2π, a gente tem a frequência em hertz, né? 1,7 ciclos por segundo. E, invertendo, a gente tem o período, né? O tempo que leva entre dois picos de vibração. Aí calculamos a frequência de vibração livre amortecida. Vocês devem estar lembrados que é a frequência não amortecida vezes a raiz de 1 menos Qi quadrado. Com esse Qi de 5%, a diferença é muito pequena, né? 10,53 para 10,54 sem o amortecimento. Calculamos, então, a amplitude da vibração livre, né?
que é essa daqui, em função dos deslocamento inicial, o zero, e da velocidade inicial, o ponto zero, e o ângulo de fase da vibração livre. Então, essa aqui é a parte homogênea da solução da equação diferencial, né? São vibrações livres amortecidas. Para ver a solução particular, né? Ou seja, o efeito do carregamento harmônico, nós começamos calculando o beta, né? Que é a razão entre a frequência do carregamento e a frequência da estrutura, que no caso é bem alta, né? 9,9. E com isso a gente calcula a amplitude da resposta devida ao carregamento, da solução particular da equação diferencial, que é P0 sobre K, isso aqui então é a resposta estática, vezes essa fração aqui, que é o coeficiente de amplificação dinâmica D. Né? Então aqui nós temos a resposta máxima, né? A amplitude da resposta devida ao carregamento. E a fase, então, é dada por essa expressão que está aqui. Então, a nossa solução particular é essa que está aqui, né? Nós temos uma certa amplitude vezes um seno da frequência do carregamento, 105 radianos por segundo, né? Vezes o tempo, mais uma certa fase que foi calculada aqui em cima. E agora, então, nós vamos fazer um gráfico, então, superpondo tudo isso, né? A solução homogênea, a solução particular, e vamos obter, então, a solução total. Então, a solução homogênea, né, a vibração livre é um cor-de-rosa clarinho, né, que está passando aqui atrás. Não, é um azul. Depois nós temos o vermelho aqui, que é a solução particular, né, a solução do motor, e a superposição das duas, que é o verde. Existe, como vocês percebem, uma relação entre a resposta em termos de deslocamento e a resposta em termos de aceleração e de velocidade, né? Porque como a resposta é harmônica, né? Na hora que a gente deriva para achar velocidade e deriva uma segunda vez para achar a aceleração, aparece lá um ômega maiúsculo quadrado, né, na aceleração, e um ômega minúsculo na velocidade. Então, elas são, as amplitudes estão relacionadas por meio da velocidade, ela é a amplitude do deslocamento vezes a frequência do motor, do carregamento. E a aceleração, né, a amplitude da aceleração é a frequência ao quadrado vezes a amplitude do deslocamento. Então, está aqui as contas para vocês verificarem, então, a relação que existe entre a amplitude do deslocamento, da velocidade e da aceleração. Onde que isso é importante, né? É claro que a gente quer evitar que as nossas estruturas vibrem muito, né? Claro que isso a gente nunca consegue evitar, mas existem amplitudes de vibração que são perceptíveis para o ser humano, né? Ou não, e às vezes pode ser uma percepção ruim, né? E também pode ser um problema para o equipamento que esteja montado naquela estrutura, né? Ele pode ser prejudicado por excesso de vibração. Então, normalmente existem nas normas, né? Gráficos que permitem a gente verificar se a nossa vibração está numa região boa ou não, né? Perigosa ou boa, dependendo do caso. Então, aqui nesse caso em particular, esse gráfico é um gráfico tirado da literatura, né? E o nosso problema aqui cai nesse ponto vermelho aqui na região C, que é uma região razoável, né? O nosso equipamento montado na estrutura não tem problemas sérios de vibrações, mas também não está numa situação ótima, né? É apenas razoável. Se esse ponto tivesse caído mais para cima aqui, poderia haver problemas, né? Poderia ser perigoso para o equipamento. E a mesma coisa acontece para
pessoas, né? Para a percepção humana, né? Finalmente, né? Se nós quisermos, né, também levar em conta o efeito das forças estáticas, né? Aqui no caso nós teríamos uma força estática que é o peso, né, da estrutura, o peso dessa nossa asa aí, né? Então nós pegamos a massa vezes a aceleração e temos aqui o peso, né? Obviamente tem que ser em unidades coerentes, né? Newton ou quilonewton. Muito cuidado com isso, tá? Eu recomendo que vocês sempre usem em vibrações Newton relacionado como unidade de força, relacionado com quilograma como unidade de massa. Se usarem quilonewton como unidade de força, a unidade de massa equivalente é tonelada, mas não é tonelada força, é tonelada massa, né? E aqui, então, eu calculei o deslocamento estático, né? Força, no caso, peso dividido para rigidez, que dá 9 centímetros, né? E aqui nós, para saber se isso é bom ou não, depende do projeto que a gente estiver fazendo, né? Por exemplo, se for dito lá que, na nossa norma, que é aceitável o deslocamento estático até o vão dividido por 150, então esse resultado seria bom, né? Porque o vão de 10 metros dividido por 150 dá 7 centímetros, né? Que é menor do que que é menor do que esse valor. Então, desculpa, eu falei então errado, né? Quer dizer, esse deslocamento é maior do que o limite e, portanto, não é bom. O que a gente quer é que seja menor que o limite, né? Então, para treinar tudo isso, mais uma vez eu sugiro que vocês façam aí uma implementação dessas formulinhas no Excel, ou no MATLAB, ou no Scilab, né? E vão brincando aí com várias propriedades geométricas da seção, várias propriedades mecânicas do material, taxas de amortecimento, né? Frequências do carregamento variando, né? E até testando a possibilidade da ressonância, né? Que é quando a frequência da vibração do carregamento é igual à frequência natural de vibração da estrutura.